Fala galera, eu sou o Guilherme Sanakato e você está no canal Mestre Custom. Bora lá! Bom pessoal, hoje eu vou tirar mais ou menos aí umas 10 dúvidas do pessoal de mitos ou verdades sobre motocicletas, sobre parte mecânica da moto, principalmente, e algumas dúvidas que eu vejo em grupo de Facebook, grupo do WhatsApp. E muito cuidado em grupos aí do WhatsApp e Facebook, tem muito pessoal aí que acha que sabe porque anda há muito tempo, mas falar uma coisa, tempo de andada de moto não dá experiência na mecânica de moto. Você saber o que você está falando, sinceramente, cursinho de mecânica de moto é o básico para ter. Mas não aquele cara que, o cara anda 30 anos aí, já tá andando muito, o cara falou aquilo é verdade. Cuidado. O cara andar de moto dá experiência no andar de moto, não na parte mecânica. E existe muita dúvida e muito mito em cima de muita coisa que muita gente faz na moto. Tá bom? Então vamos lá, vamos começar pela primeira. Antes de tudo, galera, deixa um like e se inscreva no canal, beleza? Eu vejo que meus vídeos têm muita visualização, mas poucos inscritos. O pessoal visualiza, curte, gosta, mas não se inscreve. Bora se inscrever. Bom, vamos lá, pessoal. Primeira dúvida. Corrente de moto tem que ser totalmente esticada. Tem que ser, não pode ter folga. Eu vi num grupo o cara pedindo para como que tirava a folga da corrente. Ele já tinha esticado no máximo e a corrente estava indo para frente e para trás e ele queria tirar aquela folga. Parece meio incrível para quem conhece moto, mas teve essa dúvida, o cara chegou a filmar e a filmagem dele já tinha desmontado até o pinhão, estava tentando mexer no braço do pinhão, tentando tirar aquela folga. Pessoal, a corrente tem que ter uma folga, tanto de assim, tá? Ela tem que ser meio mole, não pode ser muito, tá? A folga varia de moto para moto, de potência para potência, mas é mais ou menos aí você conseguir erguer 1 centímetro a corrente quando você faz assim com o dedo, 1 centímetro, 1,5 centímetros, depende a corrente, depende a moto, tá? Mas ele tem que ter a folga, e a folga de ir para frente e para trás também da corrente, da coroa, do pinhão. Isso melhora o tempo de uso dessa corrente, o desgaste vai ser menor, vai forçar menos, com perigo menos de estourar essa corrente, tá? Ou danificar alguma coisa na moto, e toda a engrenagem do motor. Ele tem que ter essa folga, tanto a folga na corrente assim, quanto a folga assim. Eu não sei se deu para entender, tá? Não aperte muito a corrente, puxe até estrangular a corrente, deixe ela dura. Por favor, vamos para a segunda. Nesse mesmo segmento, pessoal, da corrente, eu vou tirar mais uma dúvida que é frequente. Tem que se engraxar a corrente direto, frequentemente engraxar a corrente. Sim, pessoal, isso é verdade. Porém, é o seguinte, eu vejo muita gente fazendo. Vai lá, engraxa a corrente sem ter pelo menos limpado a corrente, lavado a corrente. O que acontece quando você faz isso? Quando você lubrifica a corrente sem limpar ela antes, com o tempo de uso, a própria corrente solta um pó, uma limalha de ferro, porque ela tem um desgaste da coroa, do peão e da corrente. Fora isso, tem terra que vem, poeira, água, um monte de coisa que impregna na corrente. Quando você vai lá e engraxa por cima, e vai engraxando, e vem essa sujeira e você engraxa, essa corrente começa a virar uma lixa, como se fosse uma lixa. Então a sua relação vai durar muito menos, vai começar a fazer barulho, vai começar a fazer um monte de coisa. Sempre tente limpar a corrente, lavar. Um produto legal para ser usado querosene, com cuidado, com pouca coisa. Pode ser usado WD-40 para limpar, pode usar apenas o sabão mesmo e esfregar a corrente. O certo antes de lubrificar é tirar todo o excesso de graxa que tem na corrente. E aí sim, após secagem da corrente, tirar todo o excesso de graxa, você lubrificar novamente. Com certeza você vai ter uma duração dessa relação muito maior, vai fazer barulho, não vai fazer tanto barulho, vai ser uma moto suave para andar. Terceiro, pessoal, filtro de ar. Filtro de ar esportivo ajuda na economia de combustível. Faz uma queima melhor e faz não sei o que lá, aumenta a potência da moto. Vamos tirar essas dúvidas. Em primeiro lugar, não faz a economia da moto, tá?
O que pode acontecer que a pessoa sente a economia da moto é porque ela estava com um filtro muito velho, e aí sim, um filtro muito velho e sujo, ela acaba dando mais pressão no motor, o motor tem que fazer mais forte, acaba gastando mais combustível ou não conseguindo fazer a queima total do combustível, assim, jogando fora o combustível. Então ela acaba consumindo mais. Quando você coloca um filtro novo, e um filtro ou esportivo, que tem um fluxo de ar maior, ela vai acabar fazendo o que era para ela fazer. Para você ter uma economia de combustível, mexendo nessas coisas, não é só ir lá e trocar o filtro. Às vezes tem que trocar o filtro, trocar a vela, ver se o cabo de vela está funcionando corretamente, se está mandando toda a energia que é para ir para a vela, para fazer a queima de combustível correta. Uma regulagem na injeção eletrônica, uma regulagem ou no carburador se a moto for carburada. Uma coisa eu falo sobre injeção eletrônica. Se você trocar a vela, colocar de irídio ou um filtro esportivo, com certeza o certo é fazer um remap no seu módulo, para o seu módulo trabalhar correto com esse tipo de peça que você colocou. E aí sim, você vai ter uma economia de combustível, sim, vai ter. Compensa colocar o filtro esportivo? Pessoal, na minha opinião, compensa, porque você não vai precisar mais trocar ele, ficar trocando. E aí eu vou dar mais uma dica sobre o filtro esportivo. O filtro esportivo não é porque é esportivo, seja ele KN, qualquer outra das marcas aí que tem no mercado, que seja uma marca mais inferior, não tem problema. Qualquer um que seja, você tem que fazer a manutenção desse filtro. Ah, mas o filtro não se troca mais. Ele não se troca, mas tem que ser feito a limpeza desse filtro constantemente. O filtro suja, entra pó, e com o tempo ele vai vedar também o fluxo de ar e vai começar a diminuir o fluxo de ar dentro do motor. E aí não vai virar nada, tá? Você precisa a cada mais ou menos aí 3.000 quilômetros arrancar esse filtro, fazer a limpeza desse filtro. Existe produto específico para fazer a limpeza de filtro, mas você pode lavar com água e sabão e depois fazer a hidratação desse filtro, que é botar um líquido que vai também segurar um pouco sujeira. Não adianta colocar o filtro seco lá, não vira. Falando em filtro, vamos tirar mais uma dúvida. Entre filtro, eu já vi também em grupo o cara mandar lubrificar filtro original de moto. Não se lubrifica, o filtro é seco, trabalha seco. O original de moto trabalha seco. Os únicos que têm que ser lubrificados são filtros esportivos. Ou aqueles filtros igual espuma, aqueles filtros de espuma que tem na Bis, tem algumas outras motos aí. Ele tem que ser lubrificado, tá? Porque ele não consegue sozinho segurar a sujeira. Aqueles filtros de papel não se deve lubrificar, ele trabalha a seco mesmo. Mais uma dúvida que é frequente aí sobre suspensão. Os mecânicos antigos, a gente vê muito isso, e eu vejo até hoje, tá? Mecânico mesmo falando isso pro pessoal que leva moto. O pessoal sente a frente da moto muito mole, geralmente suspensão dianteira, tá? Muito mole a suspensão dianteira, tá batendo e tudo mais. Aí você leva no mecânico, para o mecânico resolver, trocar um retentor, fazer uma troca de fluido de suspensão. E aí o cara fala assim, porra, mas não precisa trocar, seu suspensão não está vazando. Só faz essa manutenção quando a suspensão vaza. Isso é verdade ou é mentira? Mentira, pessoal, totalmente mentiroso. Tudo que é fluido na moto tem uma garantia, tem um prazo de validade. Às vezes realmente seu retentor não está estourado, mas o fluido da suspensão está vencido. Ele não está conseguindo ter uma ação igual quando ele era novo. Então a suspensão sim vai abaixar, vai bater, vai dar final de curso, que é quando bate, você sente um solavanco, quando bate no buraco, dá aquela batida, pum, faz um tranco na moto. Isso é chamado final de curso. A suspensão já não está trabalhando como era para trabalhar. Então essa suspensão tem que ser retirada, retirado os retentores, retirado os guarda-pó, retirado o fluido, feito uma limpeza, recolocado fluido novo e se precisar do retentor novo ser substituído, se não pode ser usado o mesmo retentor. O conselho é sempre trocar, tá? Porque você usar um retentor novo, velho, por mais que ele não esteja estragado, pode ser que no tirar e colocar ele já criou uma folga e aí sim ele vai começar a vazar dali alguns dias. Certo é fazer tudo, já trocar o retentor mesmo que ele não esteja estourado, colocar um novo. E o guarda-pó sim pode ser usado o mesmo, que o guarda-pó é apenas para não entrar sujeira na bengala. Tá bom, galera? Tirado aí mais uma dúvida. Entrando nesse mesmo segmento de suspensão, vou entrar na parte de suspensão de moto, que existe uma regulagem. Todas as motos existe regulagem na suspensão? Não. Apenas algumas motos, principalmente moto esportiva.
Moto esportiva tem que ser feita uma regulagem ou ela já vem regulada de fábrica, não precisa mexer mais? Não, pessoal, de fábrica ela vem regulado para 75 quilos. Se você tiver mais ou menos, tem que ser levado numa oficina que sabe mexer com suspensão, porque não é uma coisa tão simples. Ela tem a ida, tem a volta, tem a profundidade, tem a força que tem que ser regulado. E aí sim você vai sentir uma melhora muito grande na moto, principalmente na pilotagem. Uma dica aí para quem tem motos esportivas. Porque tem outras, as motos que não são esportivas, custom, ou Big Trail, tá? Big Trail também tem. Mas a maioria dessas motos não tem. Mais esportiva que tem essa regulagem. Mas ajuda? Ajuda pra caramba, tá bom? Vai e leva numa concessionária aí que sabe fazer essa regulagem, não é qualquer pessoa. Cuidado em fazer em casa essa regulagem, principalmente, porque ela é uma regulagem muito refinada, muito difícil de fazer, mas quando é feito, a moto fica perfeita. Vamos tirar mais uma dúvida sobre vela agora. Vela de iridium é melhor que vela normal? É, galera, é melhor que vela normal. Ela tem uma queima muito melhor. Se você procurar na internet, o pessoal testando, colocando uma máquina lá de vela e fazendo o teste da queima, da centelha, o fogo que vai sair na ponta da vela, você já nota a diferença ali na cara. O que acontece? Quando você tem uma centelha, que é uma força melhor nessa vela, ela vai fazer uma queima maior, ela vai ter uma explosão do combustível maior e melhor. Só que assim, o que acontece? O pessoal vai lá, coloca uma vela de irídio, mas não conferiu se o cabo tá velho, se o cabo tá rachado, se o cabo tá encaixado perfeito. E aí vem a coisa errada. O que acontece? Quando o cabo não tá bom, o cabo de vela, tá pessoal? O cabo de vela não está bom, ele não vai conseguir também jogar toda a corrente que precisa para a vela conseguir fazer a queima. Então vai dar na mesma. Sempre que trocar a vela, colocar vela de irídio ou não, confere o cabo. Nada na moto é eterno, tem prazo de validade. Uma outra coisa, essa é uma dúvida grande, tudo na moto é eterno? Não é eterno, tem prazo de validade. Até o metal tem. Se você não cuidar bem dessa moto, essa moto começar a enferrujar, parafuso vai quebrar, chassi vai trincar, vai quebrar. O que acontece que eu vejo muito motociclista pega a moto, anda, não lembra nem de fazer nada. Não lembra de trocar óleo, não lembra de trocar vela, não lembra de trocar freio, não lembra de trocar pastilha, não lembra de trocar nada. Aí o que acontece? O cara fica reclamando da moto. Essa moto não é boa, essa moto é ruim, essa moto vaza óleo, essa moto não anda. Tem que prestar atenção se essa moto está sendo bem cuidada. Se ela não estiver sendo bem cuidada, não adianta nada. Ela mesma vai dar problema de andar, ela vai ser uma moto dura, ela vai ser uma moto que não freia, ela vai ser uma moto que não anda. Beleza, pessoal? Manutenção na moto, isso é primordial. E manutenção geral. Precisa fazer uma manutenção geral toda vez que leva a moto? Não, mas fique dando uma olhada sempre na sua moto. Foi lá trocar a vela? Pede pro cara olhar do mecânico, se não é você que faz, pede pro mecânico olhar o cabo, olhar, fazer um teste, tá bom? Vai trocar a pastilha de freio? Pede pro mecânico olhar o disco, olhar o cubo de freio, cubo da roda, onde vai o freio. Vai trocar a kit de relação? Pede pro cara trocar os buchinhas da relação, da frente, de trás, está tudo bem, está tudo certo. Não sai, só troca e esquece o resto. Vamos lá, pessoal, mais um mito sobre fluido de radiador para as motos são refrigeradas a líquido que tem um radiador na frente. O mito é você só repõe fluido de radiador quando abaixa. Abaixou, você vai lá e repõe. Isso é um mito, pessoal. Ela tem uma garantia de 2 anos o fluido lá do refrigerador. Você há 2 anos você tem que esgotar ele e trocar o fluido, colocar um fluido novo e bom, porque senão a moto vai ficar esquentando. Eu vejo muita gente reclamando, minha moto esquenta demais, minha moto esquenta demais. Mas é o simples fato, às vezes, do fluido. Uma outra coisa que faz a moto esquentar também é vela ruim e filtro de ar ruim. Então ficar de olho em tudo isso. Então, mais ou menos a cada 2 anos, se você pegou a moto, não sabe se foi feito, leva na oficina mecânica ou faz você mesmo, esgota todo esse fluido de radiador e troca. Isso faz com que a moto sempre trabalhe numa temperatura ideal, você não tenha problema de trincar nenhuma peça na moto e de não ficar esquentando em você, tá bom? Da moto não ficar toda hora ligando a ventoinha e você tem um problema na ventoinha, que é caro, tá? Não estourar para fora as mangueiras, não racharem as mangueiras. Então tudo isso, feita essa manutenção direito, ajuda bastante na temperatura
da moto, isso seja ela custom, naked ou esportiva, tá? Galera, mais uma dúvida sobre escapamento esportivo, seja ela moto Big Trail, moto custom ou moto esportiva, seja ela baixa, média ou grande cilindrada. Essa é uma dúvida frequente que eu vejo do pessoal. Escapamento esportivo aumenta a potência da moto ou é simplesmente para fazer barulho? Aumenta assim a potência da moto, porém existem vários fatores para chegar numa potência real, que isso influencia muito na sua pilotagem. A primeira coisa, quando você coloca um escapamento esportivo, você libera o fluxo de ar de saída do motor. Isso com o quê? Aumenta as válvulas e o pistão trabalha um pouco mais livre. Então você vai ter uma melhora nessa trabalhagem. Tanto que assim, campeonato de moto, todas elas têm escapamento esportivo. Se não funcionasse, elas trabalhavam com escapamento original. Mas funciona. Mas assim, você ir lá e só trocar o escapamento, não vai ter uma melhora significativa que você vai sentir. Mas eu aconselho, tá? O que acontece? Escapamento esportivo, tirando aquele pessoal que fica acelerando na rua e passando e tirando fora de giro, mas sim, o escapamento esportivo para pequena, média ou alta cilindrada é um sistema de segurança, na minha opinião, tá bom? Tanto que o policial que sabe um pouco mais nem enche tanto o saco quanto o escapamento esportivo. Por quê? Seja ela baixa, média ou alta cilindrada, volto a dizer. Por quê? É um meio de segurança. A moto vindo fazer barulho, o pessoal que está dirigindo um carro, um ônibus ou um caminhão já fica um pouco mais ligado e procurando e atento sobre aquela pessoa que está vindo. O que acontece é que o motociclista é muito difícil de ser enxergado, entra em vários campos cegos de visão, tanto de frente, de lado ou de costa, para carro, moto ou caminhão. Então quando vem vindo alguma coisa fazendo barulho, quem está dirigindo um caminhão, um carro ou uma moto, já está ligado que tem mais alguém ali. Então, na minha opinião, o escapamento esportivo ajuda bastante nesse ponto. No outro ponto, se você quer aumentar a potência com escapamento esportivo, você tem que fazer toda uma dinâmica, como trocar a vela, filtro de ar, fazer um remap se a moto for injeção eletrônica, se a moto for carburada, fazer uma regulagem no carburador, na saída de ar. Cuidado, qualquer escapamento esportivo funciona? Não funciona, hein? Se você pegar, só meter 2 canos lá com fluxo de ar liberado, às vezes a moto não vai rodar como era para rodar com escapamento esportivo. O escapamento esportivo ele tem que ser estudado, balanceado e feito toda uma dinâmica para que ele funcione também. Ele libera o fluxo, mas não total do fluxo de ar que sai do motor, tá bom? Mais ou menos aí acho que deu para entender. Bom, galera, essa foi algumas dúvidas que eu sanei aí. Se alguém tiver mais dúvida, deixa nos comentários que eu vou tentar ajudar e fazer outro vídeo, tá bom? Eu vou tentar não responder nos comentários, porque às vezes fica muito comentários, eu respondo um, não consigo responder outro, então fica um negócio meio chato, beleza? Mas eu vou aí tentar fazer um vídeo tentando explicar todas as dúvidas de vocês nos comentários, tá bom? Mas no canal tem vídeo de um monte de coisa ajudando você a fazer em casa as coisas. Interagindo, mostrando moto, andando de moto e um monte de coisa nesse canal, tá bom? Vai lá, se inscreva e dá uma olhadinha nos outros vídeos. Valeu, galera, um forte abraço, Mestre Custom!